Você já ouviu aquela frase, fingir até que seja verdade? Talvez você pense que isso é apenas papo de autoajuda, algo bonito de se ouvir, mas sem efeito real. Mas e se eu te dissesse que esse pode ser o segredo escondido por trás da vida de milionários, líderes influentes e artistas que mudaram completamente a sua história? E mais, se eu te contar que eu mesmo usei essa técnica e vivi uma experiência incrível que prova de forma clara que ela realmente funciona? Foi uma experiência que transformou a minha vida para sempre e que qualquer pessoa pode colocar em prática, você pode colocar em prática quando você quiser. Hoje você vai descobrir como usar esse princípio poderoso para mudar sua mentalidade, seus resultados e até a forma como o mundo enxerga você. E no momento que você terminar esse vídeo, se aplicar o que eu vou compartilhar aqui, a sua vida pode mudar e nunca mais ser a mesma. Mas antes de mergulharmos nesse conteúdo que pode realmente mudar o jogo da sua vida, aproveite e já deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber os próximos conteúdos e compartilhe esse vídeo com alguém que você saiba que está precisando mudar a forma de ser. Agora sim, vamos juntos nesse assunto incrível. Vamos começar entendendo o que realmente significa fingir até que seja verdade. Quando ouvimos a frase fingir até que seja verdade, muita gente interpreta errado. A primeira impressão é pensar que se trata de enganar os outros, criar uma falsa imagem ou viver de aparências, mas não é nada disso. O verdadeiro sentido dessa expressão vai muito além de simplesmente fingir. Ele está ligado a algo profundo, que é assumir a identidade, os hábitos, a postura e principalmente a mentalidade da pessoa que você deseja se tornar, mesmo antes de alcançar os resultados concretos. Fingir é uma estratégia poderosa que faz com que você crie transformações pessoais profundas, pessoais e profissionais. Pense assim, você quer se tornar um empreendedor de sucesso? Antes de ganhar o seu primeiro milhão, você já pode começar a agir como alguém que pensa de forma estratégica, que se organiza, que investe em conhecimento e toma decisões como um empresário de verdade. Esse comportamento consistente vai aos poucos moldando não apenas como você se vê, mas também como o mundo passa a enxergar você. A psicologia explica isso de uma forma fascinante. Nosso cérebro não distingue totalmente o que é real do que é repetido ou intensamente simulado. É por isso que técnicas de visualização são tão poderosas. Atletas olímpicos, por exemplo, treinam seus movimentos mentalmente antes de entrar em uma competição. Eles fecham os olhos, imaginam cada detalhe da corrida, da prova ou do salto, para que o cérebro simule essas atividades e que os mesmos circuitos sejam acionados durante a prática real. O resultado, eles estão mais preparados, confiantes e aumentam significativamente as suas chances de vitória. Agora imagine aplicar esse mesmo princípio na sua vida. E se você pudesse programar sua mente para acreditar que já é uma pessoa de sucesso, a pessoa que você deseja ser, que já tem disciplina, força de vontade e a mentalidade certa? Com o tempo, essa simulação se transforma em realidade. Sua mente acredita, seu corpo responde, suas atitudes mudam e o resto do mundo inevitavelmente começa a acreditar também. Essa é a grande sacada, não é sobre ser falso, é sobre saber se antecipar, se colocar movimentos mesmo antes de ver resultados, porque a verdade é que os resultados só aparecem depois da ação, nunca antes. Se o seu cérebro não consegue distinguir totalmente o real do simulado, por que não usar isso a seu favor e começar a viver hoje como se já fosse a pessoa que você deseja se tornar amanhã? E por que essa técnica funciona tão bem? Um dos pilares que explicam por que fingir até que seja verdade realmente funciona é a teoria da autoidentidade. Essa teoria mostra que nós tendemos a agir de acordo com a forma como nos vemos. Em outras palavras, nossa identidade interna molda nossas escolhas, nossas atitudes e até mesmo os resultados que colhemos. Se uma pessoa se vê como desorganizada, sem disciplina ou incapaz, seu comportamento vai refletir essa visão, reforçando o ciclo. Mas quando mudamos essa autoimagem, ainda que de forma inicial e simbólica, começamos a criar novas referências internas, que pouco a pouco se transformam em realidade. Por isso, quando você finge ser alguém mais disciplinado, mais confiante ou mais preparado, o que você realmente está fazendo é treinando a sua mente para aceitar uma nova identidade. Com o tempo, as ações repetidas, baseadas nessa nova identidade, deixam de ser fingimento e passam a ser parte do seu caráter. É como se você estivesse programando o seu cérebro para acreditar na versão de si mesmo que você deseja se tornar. E a partir daí, suas decisões começam a confirmar essa crença. Um exemplo inspirador vem de Jim Carrey. Antes da fama, em 1985, quando ainda era um ator desconhecido, ele escreveu para si mesmo um cheque no valor de $10 milhões, datado para alguns anos no futuro.
Ele carregava esse cheque na carteira como se fosse realidade. Jim fingiu no seu íntimo que já era rico e bem-sucedido, e esse gesto moldava sua mentalidade diariamente. O resultado? Poucos anos depois ele recebeu exatamente esse valor pelo seu papel em Debbie Lloyd, confirmando que a sua visão interna antecedeu o seu sucesso externo. Esse tipo de prática não é misticismo, mas sim psicologia aplicada. O cérebro humano não diferencia completamente o que é real do que é intensamente visualizado e repetido. É o mesmo princípio, como eu já te falei, sobre os atletas olímpicos. Eles ensaiam mentalmente as performances deles e eles acabam tendo resultados melhores. E aqui está o grande gancho. Se você não mudar a sua identidade interna, não importa o quanto você se esforce no dia a dia, você pode até alcançar resultados temporários, mas sempre acabará voltando ao mesmo ponto de partida. A verdadeira transformação começa quando você decide assumir uma nova versão de si mesmo, por dentro, antes que o mundo reconheça por fora. Mas antes de avançarmos para a aplicação prática, eu quero abrir um parênteses aqui e contar uma experiência pessoal que mudou completamente a minha vida. Eu não fui sempre essa pessoa comunicativa que você vê aqui no YouTube. Na verdade, até os meus 25 anos eu era extremamente tímido. Já tinha me formado em administração de empresas pela PUC de São Paulo. Mas a timidez era uma barreira gigante no meu trabalho e na minha vida pessoal. Eu trabalhava com vendas e, como você pode imaginar, lidar com rejeições e ter que conversar o tempo todo com clientes era quase um pesadelo. Situações simples como iniciar um contato ou puxar uma conversa me deixavam ansioso e inseguro. Eu sofria com isso todos os dias. Eu queria muito mudar, queria ser desinibido, queria me relacionar melhor com as pessoas, ter confiança nas minhas interações. Então eu decidi que iria fingir ser a pessoa que eu admirava em alguns amigos, que eram pessoas seguras, falantes, cheias de si, cheias de carisma. Mas tinha um problema. Se eu mudasse radicalmente de comportamento diante dos meus amigos antigos, eu me sentiria ridículo. Isso só aumentaria a minha vergonha e insegurança. Foi então que eu tracei um plano ousado. Eu me matriculei em uma nova faculdade, em um curso que eu sempre quis fazer, Publicidade e Propaganda na FAAP, em São Paulo. Lá, ninguém conhecia a minha versão tímida. Seria o ambiente perfeito para fingir ser alguém mais confiante, como se aquela fosse a minha verdadeira natureza. E foi exatamente isso que eu fiz. Desde o primeiro dia cumprimentava todas as pessoas que encontrava, puxava conversa com colegas, me oferecia para apresentar trabalhos na frente da sala e até no auditório. Aceitava convites para festas, viagens e atividades em grupo. Passei a contar muitas piadas, até aquelas que não tinham tanta graça arrancavam risadas porque eu já me mostrava muito seguro. No início foi doloroso, fingir era como lutar contra a minha própria natureza. Eu suava frio em cada interação, mas eu persisti. E o incrível aconteceu. Em apenas alguns meses, aquela atuação virou parte de quem eu realmente era. Sem perceber, eu tinha incorporado a identidade de um homem desinibido e confiante. Hoje, olhando para trás, percebo claramente, se eu não tivesse passado por esse processo, vocês não estariam me vendo aqui hoje no YouTube. Eu sou a prova viva de que fingir até ser não é apenas uma teoria, é um método eficaz que exige coragem e determinação, mas que pode mudar totalmente a sua vida como mudou a minha. Bom, agora vamos ver como você pode aplicar essa técnica no seu dia a dia. Entender o conceito de fingir até que seja verdade é vital, mas a verdadeira transformação só acontece quando você o aplica no seu cotidiano. É nos detalhes das suas escolhas diárias que a nova identidade se fortalece. Veja como colocar isso em prática. Comece mudando a sua postura física. O corpo comunica antes mesmo das palavras. Andar ereto, com o olhar firme e os ombros abertos, envia sinais tanto para os outros quanto para a sua própria mente. Quando você mantém uma postura de confiança, mesmo em momentos de insegurança, seu cérebro interpreta essa linguagem corporal como um estado real. Aos poucos, a sensação de força e convicção deixa de ser encenação e se transforma em naturalidade. Experimente. Antes de entrar em uma reunião ou conversar com alguém importante, ajuste a postura e note como muda imediatamente a forma como você se sente. O ambiente também influi muito. Seu ambiente externo influencia diretamente sua mentalidade. Por isso, rodeie-se de símbolos da vida que você deseja construir. Isso pode significar vestir roupas melhores, mesmo que simples, escolher objetos que representem sucesso, decorar seu espaço com frases inspiradoras, ter livros de pessoas que você admira na sua mesa ou se aproximar de pessoas que já vivem aquilo que você busca. O ambiente age como um lembrete constante de quem você está se tornando. Quando você se insere em círculos de networking, por exemplo, começa a absorver naturalmente os hábitos, valores e visões dessas pessoas. As palavras também têm uma força brutal. Esse conceito é até bíblico.
A forma como você fala molda a forma como você pensa. Comece a se expressar com clareza, confiança e otimismo. Evite frases que reforçam limitações como eu não consigo, isso não é para mim. Substitua por declarações positivas como eu estou aprendendo, estou avançando, estou pronto para isso. Sua linguagem cria realidades. Quem fala como confiante, com o tempo passa a agir como confiante. Para mudar, você precisa de ação consistente. Nada é mais poderoso para consolidar uma nova identidade do que acumular pequenas vitórias diárias. Cada tarefa concluída, cada hábito mantido, cada passo dado reforça a imagem de que você é alguém disciplinado, comprometido e capaz. Não espere por grandes conquistas para se sentir transformado. Celebre cada avanço, porque são eles que constroem a base sólida para resultados maiores. E agora eu vou fazer uma pergunta direta. Você realmente está disposto a mudar para se transformar no seu eu do futuro? Você quer fazer isso agora? Bom, agora vamos ver alguns erros comuns ao usar esse método. Quando falamos em fingir até que seja verdade, é natural que muitas pessoas interpretem mal a ideia e acabem caindo em armadilhas que comprometem todo o processo. Por isso, é essencial compreender os erros mais comuns para não se enganar no caminho. Primeiro, não confunda fingir com mentir. Esse é talvez o erro mais frequente. Fingir nesse contexto não significa inventar resultados ou enganar outras pessoas. Não é dizer que já é milionário quando ainda está começando, ou que tem habilidades que não domina. O verdadeiro sentido de fingir aí é assumir a postura e a mentalidade da identidade que você deseja construir. A diferença é sutil, mas crucial. Você não está criando uma ilusão para o mundo externo, mas sim um novo padrão interno que guiará suas ações até que os resultados apareçam. Também não espere mudanças imediatas. Outro erro é acreditar que basta alguns dias de prática para que toda a sua vida mude. Esse processo é progressivo, como treinar um músculo. No início pode até parecer estranho, desconfortável ou até artificial, mas com o tempo, cada repetição fortalece a sua nova identidade. É a consistência que transforma. Quem desiste por não ver mudanças rápidas perde a chance de colher frutos desse método. Outro erro comum é querer apenas parecer para os outros. Muitos caem na armadilha de usar o método apenas para criar uma imagem externa, sem trabalhar de fato a mudança interna. Isso pode até gerar uma aparência de sucesso temporário, mas cedo ou tarde se transforma em frustração. Quando você busca parecer confiante ou competente só para impressionar, não alinha isso com uma prática verdadeira de crescimento e o resultado é a quebra de credibilidade. As pessoas percebem a incongruência e pior, você mesmo sente que está vivendo uma farsa. Você não vai obter resultados se não praticar diariamente. Outro erro menos falado, mas igualmente perigoso, é acreditar que mudar a postura mental basta, sem traduzir isso em ações reais. Fingir só funciona quando você está conectado ao esforço diário, as pequenas vitórias e a disciplina que reforçam a identidade desejada. Caso contrário, o método se transforma em pura ilusão. E aqui vai um alerta final. Se você não alinhar o que finge com o que realmente pratica, vai cair na armadilha da autoilusão. O segredo não é apenas imaginar, mas agir de forma coerente com o seu eu do futuro, até que isso se torne natural. Bom, agora eu vou falar sobre pessoas que usaram a estratégia do fingir até ser. Oprah Winfrey, um dos maiores ícones da televisão americana, começou a se comportar como apresentadora de TV mesmo antes de ter um programa. Arnold Schwarzenegger se via como um campeão antes de vencer qualquer competição e acabou se tornando o maior campeão de fisiculturista e um dos maiores e mais bem pagos atores de Hollywood. Muitos empresários que se apresentavam como donos de grandes negócios, mesmo começando pequenos, acabaram se tornando mesmo donos de grandes empresas. Essas pessoas não esperaram para acreditar, elas acreditaram antes e o mundo se ajustou às crenças delas. Agora, vamos transformar essa estratégia no seu plano para se tornar uma nova versão de você mesmo, uma versão melhor, mais eficiente e mais feliz. Agora que você já entendeu como o método funciona, os erros mais comuns que se inspirou em exemplos reais, chegou à parte mais importante. Transformar esse conceito em um plano prático para a sua vida. Porque de nada adianta apenas compreender intelectualmente, é preciso aplicar de forma estruturada para que a mudança seja realmente consistente. O primeiro passo é escolha a identidade que você deseja assumir. Tudo começa com clareza. Pergunte a si mesmo, quem eu quero ser no futuro? Qual a versão de mim mesmo que eu gostaria de incorporar? Se a resposta for um empreendedor de sucesso, um líder respeitado, um artista reconhecido ou uma pessoa saudável e disciplinada, esse será o seu ponto de partida. Você precisa definir a identidade com precisão, porque é ela que vai guiar cada decisão. Quanto mais clara e específica for a visão, mais fácil será alinhar suas atitudes a esse seu novo eu.
Depois adote hábitos que sustentem essa identidade. Não basta desejar, é necessário construir pilares que deem suporte a essa versão de si mesmo. Se você escolhe ser um empreendedor de sucesso, por exemplo, os hábitos precisam incluir leitura constante sobre negócios, networking estratégico, disciplina financeira e rotina de trabalho organizada. Se deseja ser alguém saudável, precisa adotar hábitos como alimentação equilibrada, exercícios regulares e sono de qualidade. Cada hábito é uma peça que fortalece sua identidade. O terceiro passo é viver todos os dias como se você já fosse sua nova versão. Esse é o ponto central. Não espere os resultados aparecerem para começar a agir como tal. Vista-se, fale, comporte-se e tome decisões como se já fosse a pessoa que deseja ser. Essa prática envia mensagens poderosas para o seu cérebro e cria um ciclo de coerência. Quanto mais você age com essa identidade, mais ela se torna real, até o ponto em que os resultados externos passam a acompanhar inevitavelmente. No fim das contas, tudo se resume a uma escolha diária. Ou você decide assumir agora quem deseja se tornar, ou passará a vida esperando uma permissão que nunca virá. E aqui vem uma coisa final. Se você não começar a se ver como vencedor hoje, vai continuar repetindo os mesmos padrões amanhã. O mundo não dá autorização para você ser grande. É você quem precisa se permitir primeiro. Bom, estamos chegando ao final desse vídeo e agora é a hora de amarrar tudo o que você aprendeu. O conceito de fingir até que seja verdade não é um truque barato, não é uma farsa para enganar os outros. É uma estratégia psicológica e prática para antecipar o seu futuro e alinhar sua identidade com os resultados que você deseja conquistar. Pense em tudo que vimos até aqui. Vimos que mudar a postura, o ambiente, as palavras e ações diárias criam a base da sua transformação. Entendemos também os erros comuns, como confundir fingir com mentir ou esperar mudanças imediatas. Você se inspirou em casos reais de pessoas famosas e empreendedores que provam na prática que acreditar antes de vencer é o que abre as portas do sucesso. Você até conheceu o meu caso de sucesso utilizando a técnica do fingir até ser. E finalmente viu o plano em 3 passos claros para aplicar no seu dia a dia. Agora resta apenas uma decisão. Você vai continuar sendo a versão atual e a sua versão atual e tendo os mesmos resultados na vida, ou vai começar a mudança para a sua nova versão, fingindo até que você se torne o que deseja? A verdade é dura, mas é libertadora. Ninguém vai aparecer para lhe dar permissão. A vida não vai entregar um carimbo de aprovação para que você finalmente comece. É você que decide assumir a sua identidade de vencedor antes que os resultados cheguem. E quando fizer isso de forma consistente, os resultados não terão outra escolha senão se alinhar à sua nova realidade. E aqui está o último empurrão. Se você não começar agora, amanhã será mais uma repetição do que você já vive hoje. A diferença entre quem conquista e quem fica preso no mesmo lugar é essa decisão simples. Acreditar antes, agir antes, se tornar antes. Bom, e se esse vídeo fez sentido para você, já sabe o que fazer. Deixa aqui o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que precise dar uma virada na vida e principalmente se inscreva no meu canal para continuar recebendo conteúdos que vão transformar sua mentalidade e o seu futuro. E para terminar, aqui vai a pergunta que você não pode mais tirar da cabeça. Você quer continuar sendo quem você é hoje ou realmente deseja se transformar em uma versão melhor? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!